Estamos continuando com o nosso estudo de Masechet Beitzah. A gente está no Daf Yud Amud Aleph, na segunda linha. Tanu Rabanan, fala Braita o seguinte: Kli shenitma me'erev Yom Tov en matbilim oto ben hashmashot. Um kli que se impurificou Erev Yom Tov, a gente viu que é proibido levar ele no mikve no próprio Yom Tov, quatro motivos diferentes, certo? Foi dito lá atrás. Porém, fala Gemara que mesmo Ben Hashmashot, mesmo ali, não, logo antes de começar Yom Tov, depois que o sol se pôs, mas ainda não tem estrelas, o horário que é chamado Ben Hashmashot, que tem dúvida se já começou o Yom Tov ou não, também é proibido. Rabbi Shimon Chezuri omer af becholin matbilim oto mivnei shetzarich arev shemesh. Rabbi Shimon Chezuri fala, olha, nem durante a semana é permitido levar um kli no mikve ben hashmashot. Por quê? Porque precisa de arev shemesh. O que é arev shemesh? Se eu levo um utensílio no mikve, para ele estar realmente puro, precisa que termine o dia e o sol se ponha. Então, se eu levar um kli no mikve na segunda-feira de manhã, ele só vai estar puro para poder comer com ele trumá e comer com ele coisas que tem que duchar, quando anoitecer na segunda-feira, na mudança de segunda para terça. Ele depende sempre do anoitecer. Então, o que acontece se eu levo o kli no mikve ben hashmashot? Ben hashmashot, o sol já se pôs. Então, se eu levo segunda-feira no fim do dia, quando o sol já se pôs, eu só vou poder usar esse kli, na verdade, na terça-feira à noite, daqui 24 horas, depois que o sol nascer, se pôr de novo, aí eu vou poder usar esse utensílio. Então, fala Shimon Chezuri, também durante a semana eu não posso levar Ben Hashmashot, porque a pessoa pode acabar se confundindo e achando, já levei no mikve, chegou terça-feira, posso usar. Mas não, se ainda não teve Arev Shemesh, se ainda não passou o pôr do sol, o utensílio não está puro. Então, Ben Hashmashot, que o sol já se pôs, ainda tem luz, mas o sol já se pôs, já que pode gerar essa confusão, não posso levar no mikve. Pergunta Gmará, está na cama, pergunta Gmará, espera aí, está na cama, ele não precisa disso? Será que está na cama, ele não concorda que precisa Arev Shemesh? Todo mundo concorda que precisa Arev Shemesh, precisa do pôr do sol para o Kli estar realmente puro. Então, por que está na cama permitiu levar o kli no mikve ben hashmashot e Rabbi Shimon Chezuri proibiu? Amarava, falarava o seguinte, acho que Hintul Rabanan de Beirav, certa vez eu encontrei os alunos do Beit HaMidrash de Rav, de Yad Vevekabra, e eles estavam tentando entender qual a discussão aqui, e eles pensaram o seguinte, eles pensaram qual a discussão entre estar na cama, que permite aparentemente levar o kli no mikve em Ben Hashmashot, e Rabbi Shimon Chezuri que proíbe levar o kli em Ben Hashmashot, certo? Isso durante a semana, não Yom Tov mais. Então eles falaram o seguinte, Bemachshevatoni keres mitoch ma'asav pligei. A priori a discussão é quando o ato da pessoa demonstra o que tem na cabeça dele. Será que eu considero isso como suficiente para liberar, levar no mikve ou não? Ou seja, o ponto é o seguinte, vamos ver o exemplo que a Gemara vai trazer, vai ficar mais claro. Vechidame, como assim? Que quando denakit manabeia dei verait veazir ben hashmashot leatbulei. Está tratando o seguinte, eu estou parado lá na rua, de repente eu vejo alguém com um kli, carregando um prato que está impuro, eu vejo o cara correndo para o mikve, não andando, eu vejo ele correndo para o mikve. Tá na cama entende o seguinte, olha, se o cara está correndo, significa o quê? Marsavar entende o seguinte, tá na cama entende assim, ai de karaki, de karait, por que o cara está correndo? Por que o cara está correndo para levar o kli no mikve? Veazil, midayade de Arev Shemesh. Ele sabe que precisa Arev Shemesh. Ele sabe que precisa passar o pôr do sol. Então, isso que eu vejo o cara correndo para levar o kli no mikve, eu posso compreender dos atos dele que ele sabe que precisa esperar o pôr do sol para o kli estar puro. Ele está correndo porque ele está esperando que ele vai conseguir chegar no mikve antes do sol se pôr. Nesse caso, se eu vejo o cara correndo, eu não preciso falar nada. Deixa quieto, deixa o cara aí. Porque com certeza ele sabe a halachá, e ele não vai usar o kli se ele não conseguir chegar a tempo. Então tá na cama, entende? Olha, não perguntei para ele, mas claramente pelo modo como ele está se comportando, claramente eu sei qual é a intenção dele, então Beceder, posso deixar o cara aí. O Mar Savar, o Shimon Chezuri entende não, Mechamat Melachto de Karait. O cara está correndo por quê? O cara está correndo porque ele tem pressa hoje, porque ele precisa voltar para o trabalho, alguma coisa assim. Não porque ele sabe que não pode levar o kli no mikve em Ben Hashmashot. Então, se eu vejo o cara correndo para levar o kli no mikve, eu tenho que parar ele e falar, olha, cara, não pode, sinto muito, mas você vai ter que esperar amanhã.
já chegou Ben Hashmashot, você não pode levar o Kli no mikve nesse momento. Assim, estavam discutindo e tentando entender os alunos de Rav, que essa é a discussão entre eles. Ve'aminan leu, e Rava fala para eles, olha, não é essa a explicação. Ve'aminan leu, Ana, eu falei para eles o seguinte, se a gente vê que o cara está correndo, porque ele entende que não pode levar no mikve depois que o sol se pôr, e o cara está correndo para dar tempo, deixa quieto, deixa o cara aí, com certeza ele sabe o que está acontecendo. Não preciso me intrometer na situação. Deixa. Que pligue a discussão entre Tanakama que permite levar no mikve ben hashmashot e Rav Shimon Shizuri que proíbe levar no mikve ben hashmashot, que gone no seguinte caso, deitmei bepachot mikadasha, o utensílio se impurificou, ele encostou num réptil morto, um réptil morto impurifica, só que não era um réptil inteiro, era só um pedacinho do réptil, tipo, tinha só lá o rabo da lagartixa, certo? Não tinha lagartixa inteira, tinha só o rabo dela, e era menos que uma adachar, uma quantidade bem pequenininha, menos do que o tamanho de uma lentilha, que não impurifica. Certo? O réptil morto só impurifica se ele tem pelo menos o tamanho de uma adachá, de uma lentilha. Se é menor que isso, não impurifica. E essa pessoa veio perguntar, olha, tem aqui um prato, encostou no rabo da lagartixa morta que estava lá, só no rabo, era um pedacinho bem pequenininho, menos que uma adachá, posso levar no mikve ou não? E está se tratando que é o horário de Ben Hashmashot. Sim? Já não vai poder levar agora. Mas ele está vindo perguntar com relação a esse utensílio, se ele está impuro ou não. Então, está na cama, qual a discussão está na cama e Rav Shimon Shizuri, bepachot mikadashait mei ilo. É isso que o cara perguntou, certo? O cara vai perguntar, será que esse utensílio se impurifica em menos que uma adachá ou não? Marsavar midialogamir arev shemesh namilogamir. Rav Shimon Shizuri entende que, olha, se o cara está perguntando se o Kli se impurifica com menos que uma adachá, significa que ele não sabe nada de alachot de Tumaitara. Ele não aprendeu nada de alachot de Tumaitara, ele não sabe o que pode e o que não pode. Então, quando eu vou falar para ele que não está puro, quando eu vou falar para ele que não impurifica, eu tenho que falar para ele também alachá de arev shemesh. Eu tenho que falar para ele, olha, realmente seu kli não está impuro, porque foi menos que uma adachá, e esse outro kli que você quer levar no mikve de qualquer jeito, saiba que não pode levar ben hashmashot, tem que esperar anoitecer, porque já que ele não sabe alachá de adachá, alachá de impureza com menos que uma lentilha, a gente supõe que ele também não sabe alachá de arev shemesh. Marsavari Rabanan, Tanakama Sover, o Delogamir, Arev Shemesh Gamir, Abaná não entende não. Talvez com relação à impureza, menos que uma adachá, ele não sabe. Então, tudo bem, isso a gente vai responder. Mas não precisa agora falar para o cara com relação a Arev Shemesh, que precisa ser depois, antes do pôr do sol, que Ben Hashmashot não pode levar no mikve, porque isso talvez ele sabe. Ou seja, a discussão entre eles é se o fato do cara não saber com relação a pureza e impureza com relação a menos que uma adachá, se baseado nisso a gente supõe que ele também não sabe o din de Arev Shemesh ou não, essa é a discussão. Os dois concordam que não pode levar no mikve ben hashmashot, e que se a gente vê alguém correndo para levar para o mikve, com certeza o cara sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que tem que ser antes do pôr do sol, não precisa me intrometer. A pergunta é se quando a gente vê que o cara não sabe uma alahá, se a gente supõe que ele sabe a outra ou não. Matbilim legav, foi dito na Mishnah que embora seja proibido levar utensílios no mikve no Yom Tov, tem certas situações em que é permitido, uma delas é migav legav ou michaburá lechaburá. Pergunta a Gemara, Tanabanan, keitzad migav legav, o que é esse migav legav? Arotze lasot gito, al gav kado, kado al gav gito, ose. Fala a Gemara o seguinte, olha, o cara levou o kli no mikve porque ele pretendia pisar dentro desse kli uvas. Ele queria fazer vinho, queria que o vinho fosse puro, ele pretendia pisar em uvas dentro desse kli. E ele mudou de ideia, decidiu usar esse kli para produzir óleo, para produzir azeite, pisar nele azeitonas. Mudou de ideia. E agora ele quer levar no mikve, mesmo que não precisa, ou talvez justamente porque não precisa, a priori não precisa levar no mikve. Você mudou de ideia, você não quer fazer uva, quer fazer azeitonas, tem problema nenhum, pode usar. Só que o cara decidiu que ele quer levar no mikve, porque ele quer que quando ele leva no mikve, ele tenha na cabeça que ele vai produzir óleo, e não é vinho, não tem problema, pode levar no mikve. Ele está levando no mikve um kli tahor, um kli puro, então aqui não tem problema.
Keitzad mechaburá lechaburá, o que é chaburá para chaburá, que também é permitido levar no mikve? Aí o rei bechaburá zover, o tzilechol bechaburá acheret, ele estava com um grupo de amigos, ele levou os kelim no mikve para comer com um grupo de koanim. No dia seguinte, ele quer comer com outro grupo de koanim, outro grupo de pessoas. O kli está puro, só que ele quer levar no mikve para comer com aquele grupo diferente, não tem problema, certo? Ele está levando no mikve um kli que já está puro, nesse caso não tem problema. Próxima Mishnah. Beit Shammai אומרים מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. ובית הלל אומרים מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. Duas discussões. Beit Shammai falam no Yom Tov, eu posso trazer korban shlamim. Korban shlamim é um animal que parte é feito dele korban, parte os kohanim comem, parte eu mesmo como. O dono do korban come. Posso trazer esse animal no Beit HaMikdash no Yom Tov, porque eu vou comer, vai fazendo ele shritá, tudo isso, mas pelo menos eu vou ter proveito, igual posso fazer shritá no animal e comer em casa no Yom Tov, também posso fazer shlamim, mas korban olá não é tudo queimado, os kohanim recebem o couro, mas o animal inteiro é queimado, não tem proveito nenhum, então fala Beit Shammai, não posso fazer isso no Yom Tov, e Beit Hillel fala, não, pode fazer os dois sem problema nenhum. Outro din que eles discutiram aqui, que tem um din, que quando você trazia um korban no Beit HaMikdash, você precisava se apoiar nele, fazer smicha, certo? Era parte do processo, parte da cerimônia do korban, é que o dono se apoiava no korban. Agora, se apoiar num animal no Yom Tov é uma proibição de Rabanan. É uma proibição de se apoiar no animal. Então, Beit Shammai fala, olha, isso daqui você tem que fazer antes do Yom Tov. E Beit Hillel fala, não, pode fazer no Yom Tov sem problema nenhum. Então, duas discussões. Se eu posso trazer korban lá, e se quando eu trago o korban, eu posso me apoiar nele ou não. Amarula fala, Ula, machloket beshlamei chagiga lismoch veolat reya likarev. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é com relação a shlamei chagiga, que é um korban que eu tenho obrigação de trazer no Yom Tov, certo? O korban Hagigah era o korban que era trazido nos Hagim, é um korban Shlamim, que eu tenho obrigação de trazer ele no Yom Tov. Então, Beit Shammai e Beit Hillel discutiram se quando eu trago o korban Shlamim, que os dois permitiram trazer, se eu posso me apoiar nele ou não. E a discussão é também com relação ao Olat Reiyah. O korban Olat Reiyah também é um korban que eu sou obrigado de trazer nos Hagim, mas não precisa ser no Yom Tov, posso trazer em Chol HaMoed. Aqui, Beit Shammai fala, então, traz Chol HaMoed, já que eu não vou comer o animal, traz em Chol HaMoed, e Beit Hillel falam que não, já que é uma obrigação, posso trazer sem problema nenhum, mesmo no Yom Tov, mesmo que eu não vou ter nenhum proveito da carne. De Beit Shammai sabe que Beit Shammai entende Vechagatem oto Chag Lashem, Chagigai nolat reya lo. Beit Shammai aprende no pasuk Vechagotam otam Chag Lashem, que korban Chagigah pode ser trazido no Yom Tov, mas não korban olá. O Beit Hillel sabe Lashem kol de Lashem. E Beit Hillel, eles aprendem no pasuk Chag Lashem, que tudo que for korban pode ser trazido no Yom Tov, mesmo que não tenham prazer, proveito nenhum desse animal. Aval nedarim o nedavot deveria kol enkrivim Yom Tov. Mas Nedarim e Nedavot, se eu prometi, eu fiz alguma promessa de trazer um korban olá, ou korban shlamim, qualquer coisa que seja, os dois concordam que não posso trazer no Yom Tov. No Yom Tov eu posso trazer korbanot que são chová, que eu sou obrigado de fazer. Discutiram Beit Shammai e Beit Hillel, se um korban que eu sou obrigado de fazer, mas eu não como a carne, posso ou não posso. Mas Nedarim e Nedavot, animais que eu não tenho obrigação nenhuma, eu decidi trazer, então traz em Chol HaMoed, não pode trazer no Yom Tov. Vechen amar Avad Barahava, Nedarim e Nedavot, incrível em Yom Tov. Assim também falou Avad Barahava, que Nedarim e Nedavot não podem ser trazidos no Yom Tov. Então, se eu prometi um korban olá, um korban shlamim, ou qualquer coisa desse tipo para o Beit HaMikdash, tenho que trazer em Chol HaMoed ou num dia da semana normal, não no Yom Tov. Meiti veio, pergunta Gemara, Amar Rav Shimon ben Elazar, Rav Shimon ben Elazar falou o seguinte na Braita, Lo nichleku Beit Shammai e Beit Hillel, alola, sheina shel Yom Tov, sheina kreva b'Yom Tov. Beit Shammai e Beit Hillel não discordam, ou seja, os dois concordam que korban olá, que não é de Yom Tov, não é o Olat Reiyah, não é o korban Olat Reiyah que eu preciso trazer no Beit HaMikdash, está um korban olá que eu decidi doar, todo mundo concorda que eu não posso fazer no Yom Tov. Ver shlamim shel Yom Tov, shekrevim b'Yom Tov. E korban shlamim, korban Hagigah, de Yom Tov, que eu preciso trazer ele no Hag, e que eu faço ele no Hag, certo? Aqui não tem discussão. O Korban Olá, que não tem nada a ver com Hag, todo mundo concorda que eu não posso fazer no Yom Tov. Korban Shlamim de Yom Tov, todo mundo concorda que eu posso fazer no Yom Tov. Almani Cheleku, quando eles sim discutiram, Alolá Shei Shel Yom Tov, Vel Shlamim Sheinam Shel Yom Tov. Discutiram com relação a Korban Olat Reiyah, que é o Korban Olá que eu tenho obrigação de trazer no Hag, se eu posso fazer no Yom Tov ou não, e sobre Korban Shlamim, que eu vou comer a carne, mas não é
o Corban de Yom Tov. Estava um Corban que eu decidi prometer. Decidi fazer um Corban, Shlamim, prometer o Beit HaMikdash, agora eu quero fazer ele no Yom Tov. Posso ou não posso? Se Beit Shammai Omrim lo yavi, o Beit Hillel Omrim yavi. Que Beit Shammai falam que não pode, Beit Hillel falam que não pode. Ou seja, qual a pergunta da Gemara? A gente vê daqui que Corban Shlamim, que não é de Yom Tov, das palavras de Lazar, a gente vê que um Corban Shlamim que não é obrigado de se trazer no Yom Tov, ou seja, eu próprio decidi doar, eu fiz uma promessa e uma doação para o Beit HaMikdash, discutiram Beit Shammai e Beit Hillel, e Beit Hillel permitem trazer mesmo ele no Yom Tov. Ou seja, em cima a gente falou que Nedarim, Nedavot, Ivrei Akol, Enkrivim Beyom Tov. Korbanot que não são obrigatórios, não se faz no Yom Tov. Aqui, Rav Shimon ben Lazar fala que Korban Shlamim, que não é de Yom Tov, ou seja, não tem obrigação de trazer, é opção minha, pode fazer no Yom Tov. Diferente do que o Ula falou em cima. Responde a Gemara, Taritz Veimach, e vamos mudar um pouquinho a versão de Rav Shimon ben Lazar para combinar com o que o Ula falou. Amar Rav Shimon ben Lazar, Lo nechilku Beit Shammai Beit Hillel alolau shlamim sheinam shel Yom Tov, sheinkrevim beyom Tov. Aqui nessa segunda versão, a gente colocou shlamim sheinam shel Yom Tov, shlamim que não são obrigatórios, como algo que todo mundo concorda que não se faz no Yom Tov. Então, tanto o Olá quanto o shlamim que não são obrigatórios, não se faz do Yom Tov. Vel shlamim shel Yom Tov, sheinkrevim beyom Tov. Korban shlamim de Yom Tov, Korban Hagigah, que tem obrigação de trazer no Hag, todo mundo concorda que eu trago. Sobre o que discutiram Beit Shammai e Beit Hillel? Sobre Korban Olá de Yom Tov, Olá Treia, que é a mitzvah de Korban Olá que eu tenho que trazer no Hag. Sobre isso discutiram, então a gente mudou um pouco a versão e saiu que Korban Shlamim, que eu como a carne do Korban, mas não é obrigatório no Yom Tov, não posso trazer. Então isso combina com Ula. Rav Yossi fala, olha, não precisa mudar a versão da Braita, pode manter a versão da Braita normal. Tanai Shakad Me'alma, mas tem Machoket Tanaim. Você trouxe um Tana que discorda do que o Ula falou, você trouxe um Tana que falou que Korban Shlamim, que é Nedavá, presente meu para o Beit HaMikdash, pode trazer no Yom Tov. Tem outros Tanaim que falam que não. Então, esse Rav Shimon ben Lazar que você me trouxe aqui, essa Braita, não é uma pergunta para Ula, porque tem discussão com relação ao assunto. Não preciso mudar a versão da Braita para combinar com Ula, se eu posso achar uma Braita diferente que apoie a opinião de Ula. Ula, ele era um Amorá, ele é posterior às Braitot, ele não pode discutir com as Braitot e Mishnayot, então a gente mudou a versão para Braita não ser contradição para Ula. Fala, se não preciso disso. Ula não pode discutir com a Braita quando ele não tem uma outra Braita, uma outra opinião dos Tanaim que apoia o que ele falou. Mas se ele tem um outro Tana, uma outra opinião dos Tanaim que apoia o que ele falou, então já é uma discussão mais antiga. E Ula segue uma das linhas. Tanai, Machoket Tanaim de Tanya, está escrito na Braita, Shlamim abaim mechamat Yom Tov be Yom Tov, Korban Shlamim, que vem no Yom Tov e é obrigatório com relação, é obrigatório o Yom Tov, certo? É o Korban do próprio Hag. Beit Shammai Omrim somech alem erev Yom Tov veshochatam beyom Tov, o Beit Hillel Omrim somech alem beyom Tov veshochatam beyom Tov. Com relação ao Korban Shlamim de Hag, que eu tenho obrigação de trazer no Hag, não Nedarim Nedavot, não algo que eu decidi trazer, algo que é obrigatório de trazer no Hag, discutiram Beit Shammai e Beit Hillel se eu posso me apoiar nele ou não. Trazer ele eu trago. Só que Beit Shammai falam, faz a smichá, se apoia nele antes de Yom Tov, e Beit Hillel fala, não, no próprio Yom Tov você pode se apoiar nele. Aval, Nedarim ou Nedavot, Ivrei Akol, Enkrevim Beyom Tov. Mas Nedarim e Nedavot, que são presentes meus, são opção minha de trazer, não é obrigatório, todo mundo concorda que eu não faço no Yom Tov. Então aqui a Braita fala claramente como Ula. Então Ula segue a opinião dessa Braita, Rav Shimon ben Lazar discorda, mas Ula segue a opinião dessa Braita. Acabamos, e o Teta muito bem, em breve continuamos.